Meu pai falou com o prefeito nessa época, era João Lucêncio, e o pai falou com ele para arrumar. Na época, a Laide era professora dessa região todinha. Todinha. Era alunos de Sítios Bandeira, Casas Novas, Poço da Cruz, Bandeira 1, Bandeira 2, e enfim, de onde viesse de qualquer região, eu recebia. Podia ser de qualquer lugar que fosse. Eu não deixava ninguém sem estudar. A nossa primeira professora aqui, de 6 irmãos, que a gente tem que morar aqui fazendo a Casa Nova, e a gente vamos contar uma historinha. Nós estávamos na mesa, e ali, né, na mesa, tinha aquelas palmatórias, né, vai? O menino não estudava direito, era na palmatória. Não gostaria de estudar, ficavam um pouco irritados. Hoje, não é mais assim. Não é a palmatória que vai resolver isso. É o próprio aluno que tem a sua inteligência. E o professor precisa saber planejar, observar o tempo, a característica daquele aluno, para que ele, professor, possa entender que aquele aluno, ele talvez precise de um pouco de compreensão do seu próprio professor. Por quê? Muitas vezes o aluno está preocupado, está triste, não se alimentou bem em casa, não é assim? Aí chega na sala de aula um pouco irritado. É preciso que o professor procure compreender a atitude do seu aluno. Eu fazia o quê? Aquele aluno, quando se encontrava nesse tipo de situação, eu fazia uma forma de separá-lo da outra turma, colocava ele em um lugar separado, ia trabalhar com ele sozinho. Quando eu soltava aquele alunado todo da sala de aula, eu pegava aquele aluno, colocava sozinho, ia trabalhar com ele, explicando, conversando e ensinando. Muitas e muitas vezes, era ali que o aluno aprendia a matemática, a escrever, aprender a educar, a se educar, não é assim? Porque ele não tinha aquele tempo em casa de receber aquela aula. Então era o professor quem poderia dar aquela aula para os alunos. Não é assim mesmo? É verdade. Mas nós era muito rude, naquele tempo que o povo dizia, né? Era rude. Assim, Adeildo, vocês não eram alunado rudo, como você está falando. Não. Todos eram inteligentes. Agora, cada um de sua forma adequada. Só do Bandeira vinha mais de 20. Só do Bandeira. Era muita gente. Entendeu? Só tinha eu aqui de professora e mais ninguém. Ninguém. Era eu sozinha. Aqui nessa casa. A sala de aula era na minha própria casa. Não tinha um colégio, não tinha uma sala de aula separadamente, que era o ideal, o certo, não é isso? Que o aluno se sente mais à vontade em um colégio, uma sala de aula. Hoje, graças a Deus, eu me sinto feliz, muito feliz. Por quê? Porque os governantes de hoje, eles trabalham bem melhor, muitíssimo melhor do que anteriormente. Antigamente, o alunado, o professor, era um pouco desprezado. Nós ganhávamos tão pouco no mundo, mas tão pouco, que era uma vergonha. A gente recebia o nosso salário, não dava para comprar nem o biscoito dos nossos filhos. De tão pouco era. Então, hoje, os professores ficam mais bem tratados, recebem melhor, entendeu? Tem a ajuda dos governantes, porque eles dão
professores com melhores condições para aqueles professores leigos, que não têm o conhecimento, né, assim? E aí, isso já se chama assim, um grande espaço para o alunado. E ela, além de ser professora, ela era merendeira. Tudo. Tinha que ser tudo. Tinha Ela que era ser merendeira. mãe, professora, merendeira. Dá conta de E o tudo, Nescau era tão porque gostoso. nós não tínhamos outra ajuda, né? Não tinha um professor, tinha o professor, mas não tinha a merendeira. Né? Porque o município era pequeno, fraquinho. Aí não pagava, não tinha como pagar. Hoje o pessoal que tem suas salas de aula, seus professores, ele tem tudo. Ele apenas, ele só trabalha na sua sala de aula, com a sua profissão. Tem a merendeira, tem a pessoa para varrer, para fazer a limpeza, né? Mudou muito, ficou bem melhor. Verdade. Fazia tudo. Graças a quê? Primeiramente Deus e segundo os governantes que tomaram mais conhecimento, acham que, e acham, é verdade, que é preciso, né? A gente sabe que ainda está muito longe. Como é que o aluno, como é que o professor pode dar conta de uma sala de aula e uma boa aprendizagem para os seus alunos, se ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo? Não tem como, não tem. Fazer um triângulo numa folha de caderno e você tem que dizer aquele nome, aquela letra, né, que tem ali. Não era? E tem hora que o meu irmão Alvani, não sei, faz que nem o povo era rude, era um pouco, porque nós não tinha aprendido a letra ainda. Aí ele falou a letra errada. E se quem falasse a letra errada, a professora pegava aquela probatória e pegava a mão e... Não, a gente fazia assim. Também, outra forma melhor, para que o professor não ficasse um pouco agitado, né? Eu falava assim, olha, então vocês vão argumentar e vocês vão... vai falar, o primeiro que falar, se não souber responder a letra, o seu coleguinha responder, é ele que vai dar um bolinho na sua mão. Aí, o colega, como estava ali, já preparado e com cuidado, para também não errar. E o outro com medo. E o outro, o bolinho na mão dele, já fazia de tudo para falar o número daquela letra, né? É verdade. Aí, quando falava, aquele outro já ficava assustado. Já ia também dando a mãozinha. Era assim. Foi nessa que eu me lasquei. Aí, quando o coleguinha, quando pegou meu irmão, a mão do meu irmão, que não estudou direito, e pegou a mão dele, quando eu vi a mão dele estirada aqui para bater nele, menino, me inchou. E aí eu peguei, e naquela época era melhor matar do que xingar. Eu chamei a Laída, a professora nossa aqui, que é nossa tia, de cachorra velha. Rapaz, a Laída pegou, menino, levantou da mesa, e nós curral, descemos no curral aí correndo, mas nós escapou da professora, mas em casa nós escapamos. Ave Maria. Chegou, era melhor ter apanhado da promotora, deixar meu irmão levar o bolo dele, porque chegou em casa, além dos dois foi... E naquele tempo era 3 surras por dia. E ainda tinha 2 de reserva. Era uma salmourada depois dessa. Ave Maria. Eu sei aquele curralzinho ali, ó, nós desceu, acho que acabou até a aula desse dia. Mas a moça de preto. Até hoje eu lembro disso aqui, ó. Isso aí foi nos anos 70. 60 mais ou menos. E nós estamos aqui contando a história com a professora Laíde e com o nosso vaqueiro destemido e o Pedro. Deus tenha abençoado essa casa bastante. Na verdade, a tia Laíde, ela cumpria a regra e a cultura da época, a risca. Na época era assim. Conferido fazer, como era facultado fazer, né? Então a gente sabe que naquela época a cultura e a regra era essa. Ela tem que obedecer. Mas era mesmo. E a palmatória doía, menino. Era assim que funcionava. Né? Hoje é diferente. Mas tem hora que dá vontade de voltar. Tem uns alunos por aí que eu tô achando que se voltasse aquela regra antiga, né, bem que aprenderiam, né? Com toda certeza. Porque do jeito que tá por aí, meu irmão, sinceramente.
Verdade. Merecendo que volta aqui. Ali no Poço da Cruz, vocês lembram que tinha um colégio, e tem até hoje, tem o colégio lá, não é? Esse colégio quase fechou. Falta de Na aluno. época, falta de aluno. Por quê? Porque os pais foram observando e viram que os alunos aqui da sala de aula de Casas Novas, todos eles sabiam fazer as 4 operações. O número de letras, do jeito que fosse, para dividir, ele sabia dividir. E os de Poço da Cruz chegava à 4ª série e não sabia fazer uma conta de audição. Não sabia dividir, não sabia multiplicar, não sabia fazer nada. Não tinha uma aprendizagem de nada. O próprio nome deles, o nome deles fazia horrível. Entendeu? Então, os que viam eles, os daqui, com bastante sabedoria, né? Bons conhecimentos, aí foram transferindo os alunos das suas salas de aula, transferindo todos para cá. Né? Essa estrada aqui, quando dava 7 horas, vinha assim de criança. Esses alunos, foi preciso eu ir em Bilirim, conversar com o prefeito, conversar com a doutora Elizabeth Fagundes, que hoje ela é advogada, na época ela era a nossa supervisora, e eu conversar com ela e pedir ajuda, porque eu não dava mais conta de tanto aluno que tinha. E eu não dava conta, eu não podia atender a todos. Ia faltar para os meus alunos a minha forma de eu dar conhecimento para eles. Aí, graças a Deus, elas conversaram com os professores e deram jeito, melhorou. E cada qual ficou com sua turma, mas mesmo assim, eu fiquei muito super carregada de alunos, né? Porque tinha muitos. Esses alunos hoje andam pelo nosso mundão aí, todo mundo com bons conhecimentos, sabe ler, escrever. Arrumaram bons empregos nas empresas. Aí vinham aqui em casa e diziam assim: ô, dona Aide, eu vim aqui, eu lhe dar um abraço, eu lhe dar um abraço de gratificação por tudo aquilo que a senhora fez com a gente. Hoje eu só sou gente, eu sei que eu só sou gente melhor do que o que eu sou, porque eu estudei aqui com a senhora, eu aprendi, e graças a Deus foi na minha aprendizagem que eu tenho conhecimento, ganhei conhecimento, empregos bons, tá vendo? E interessante, todos esses que levaram para Matorá. Todos eles que vinham abraçar e agradecer. E eles não podiam receber um bolinho do seu colega e nem olhar com a cara feia para ele, nem achar ruim. A professora está olhando para mim? Tinha que receber de coração. A senhora está olhando para mim, do cara que levou a prova barata? Você. Você foi merecido. E depois aí nós estamos aqui abraçando a professora com o maior carinho. Obrigada. Né? E eu sou de uns que, graças a Deus, Deus abençoou com a professora, a primeira professora, né, nossa de recepção aqui, nesse lugar. Aqui era a casa de morada do meu avô e do meu tio e a sala de aula. E a sala o colégio aqui era um colégio daqui da Fazenda Casa Nova. Eu sendo professora e também fui esposa e professora do meu esposo. Professora também? Também. E dos filhos também. E dos filhos. Eu me sinto feliz, porque é muito gratificante você fazer o bem sem olhar quem. A belíssima história do vaqueiro e da professora. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigada.